Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a presença do Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã. Agradecemos a Deus, pois hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro do ano 2024. 21 de outubro do ano 2024, e somos gratos a Deus por poder estar aqui nesta manhã, neste segundo dia da semana, agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, que é algo que nós não chegamos a entender, essa bondade, que é nada mais nem nada menos que o amor de Deus por cada um daqueles que o servem, de cada um daqueles que são seus discípulos, que são os seus filhos. Por cada pecador que se arrepende, Deus manifesta a sua graça, seu amor, através do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Sou o pastor Juan Teixeira e este é a nossa transmissão, é nossa live, é o nosso programa, como queira chamá-lo, aqui no Facebook, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. De segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. E agradecemos ao Senhor por cada um de vocês que se conectam, que nos acompanham, que comentam, que compartilham as nossas transmissões, e também por aqueles que se inscrevem no nosso canal no YouTube. O canal no YouTube não tem outra motivação, outra intenção que poder logo publicar nos grupos, porque muitas vezes o Facebook limita as publicações. Então nós baixamos para o YouTube e dali então logo podemos passar para outros grupos em diferentes lugares do mundo. Bom dia, nosso irmão José, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, a ele, a sua família, seu ministério. Que Deus derrame da sua graça sobre sua vida. Uma grande honra tê-lo conosco nesta manhã. O homem foi criado por Deus. Mesmo que muitos falem ao contrário e que cientistas tenham tantas teorias, hipóteses, teses e sei lá quantas coisas a mais, o homem foi formado por Deus. Ponto final. Foi colocado no jardim do Éden para que ele viesse lavrá-lo, mas também para que viesse adorar a Deus, para glorificar a Deus. Resulta que o homem estava sentindo-se só. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, vendo a suposta solidão do homem, cria Deus uma companheira idônea para o homem, que vai ser a mulher. O primeiro homem vai ser chamado de Adão, a primeira mulher será chamada Eva. Este casal, então, está ali no jardim do Éden. Estão para plantar o jardim, para lavrar, para cuidar. Não estão ali para viverem ociosos. Estão ali para fazer aquilo que Deus ordenou eles, que eles deveriam de fazerem ali naquele lugar, que era nada mais nem nada menos que cuidar aquele jardim, que era estar ali para lavrar, plantar aquele jardim. Agora, o que vem acontecer? O homem, logicamente, vai desobedecer a Deus. Em determinado momento, aquela ajuda idônea que Deus tinha dado para Adão, no momento de estar ociosa, de estar sem fazer nada, são esses momentos que algumas vezes nós passamos também, e os passarinhos vêm sobre nossas cabeças.
algo que praticamente nós não podemos impedir, que os passarinhos venham sobre a nossa cabeça. Mas sim podemos impedir que eles venham fazer ninho sobre nossa cabeça. E ali então todos nós conhecemos a história bíblica, aqueles que leem a Bíblia, o que aconteceu com Adão e Eva. Foram expulsos da presença de Deus, a terra foi amaldiçoada por consequências deles, a serpente foi amaldiçoada, Eva foi amaldiçoada, enfim. Entra então o pecado e a maldição no mundo. Dali para frente, vamos ter o primeiro homicídio, quando Caim vai tirar a vida do seu irmão Abel. E o homem recebeu de parte de Deus o Espírito de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus soprou, deu o hálito de vida ao homem, foi o Espírito que Deus colocou no homem. E é o Espírito que nos dá a capacidade de nós comunicar. Somos os únicos seres de toda a criação de Deus que temos a capacidade de falar, que temos nossas cordas vocais para poder nós comunicar. Isto se deve a que Deus colocou do seu Espírito no ser humano, no homem. E é justamente o Espírito que nos leva a buscar a Deus. É justamente o Espírito que nos diz que tem algo superior a nós mesmos. O Espírito é que nos indica que não todas as coisas foram feitas por acaso, que teve um planejamento, que foi alguém extraordinário que criou todas as coisas por a maneira perfeita que elas foram criadas, inclusive a criação do homem. Então o homem começa a buscar a Deus, a sua maneira, da sua forma, começam a surgir as religiões. Eu digo que o começo de tudo isso foi quando Caim sentiu ciúmes, inveja de Abel, por ele ter adorado a Deus da maneira correta. Caim quer agradar a Deus, mas da maneira que ele pensa que é a correta, assim como muitas pessoas hoje pensam que adorar ou servir a Deus é da maneira que eles querem ou como eles pensam, e não como Deus nos ensina através da sua palavra, com temor, com santidade, com devoção. E ali então nós podemos ver uma separação. E logo continuamos lendo a palavra de Deus e de repente vamos encontrar a expressão os filhos de Deus e os filhos do homem. Já a humanidade está dividida. Já alguns estão adorando o verdadeiro Deus e outros estão adorando pedra, madeira, o sol, a lua, os planetas, enfim. E daí até os nossos dias de hoje, vamos conhecer centenas e centenas, milhares de religiões espalhadas pelo mundo, mas que nenhuma delas nos leva a ter comunhão com o Deus verdadeiro. É isso mesmo. Nenhuma delas nos leva a ter comunhão com Deus verdadeiro. Pois os seus fundadores, os líderes dessas religiões, nenhum deles teve a ousadia, teve o atrevimento ou a capacidade de falar o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus
envia seu Filho ao mundo. Envia seu Filho ao mundo. E Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele vem trazer um impacto tal ao mundo que vai mover todos os alicerces religiosos do mundo, morais do mundo, que vai trazer um grande movimento de controvérsia, de entendimento no mundo. Hoje, nos dias que estamos vivendo, nós estamos a 21 de outubro do ano 2024, depois de Cristo. Já o mundo, a história do mundo, foi dividida em dois. Antes de Cristo, depois de Cristo. No capítulo número 10 do Evangelho de Mateus, ali nós começamos a ver algo ali. Alfredo, bom dia, da cidade de Artigas. Um grande abraço para Alfredo, para o nosso tio Ariel, que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Mateus capítulo número 10. Jesus começa a falar com seus discípulos. Antes disto, ele vai dar-lhes poder aos discípulos, diz a palavra de Deus, para que eles possam curar os enfermos e expulsar demônios. Isso é o primeiro. Logo, Jesus começa um discurso de ânimo, de esperança e de consolo para os discípulos. Vai dar ânimos para os discípulos saírem ao mundo, levar o bendito Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. Essa é a ordem de Jesus. E ali nós vamos ter toda uma série de palavras que Jesus vai dar para ele. Porém, chegamos no versículo número 34. E aqui queremos entrar agora sim no tema desta manhã. Chegamos no versículo número 34 em diante. Jesus tem palavras de consolo, mas as palavras de Jesus também são fortes. As palavras de Jesus movem com as nossas estruturas, mexem com os nossos sentimentos, com o nosso espírito, com a nossa alma. Nos leva a raciocinar, a pensar, a meditar naquilo que realmente somos. Nos leva a pensar se somos realmente filhos de Deus, se nós convertemos realmente, ou se somos meros convencidos que estamos seguindo uma religião a mais, porém Cristo não está em nós. Lembrando que Jesus Cristo não é uma religião, ele é uma realidade, uma verdade absoluta. Isso é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o que nos leva ao Pai, o que nos leva a ter comunhão com o Pai. Não existe outro nome dado aos homens, nem no céu, nem na terra, que possa nos levar à presença de Deus, que possa nos dar salvação, a não ser o nome de Jesus. Tudo demais é vaidade, tudo demais é idolatria. E a palavra de Deus nos diz e nos afirma que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Isso é o que nos diz a palavra do Senhor, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, meus amados e queridos irmãos,
o que nós mais temos que fazer é buscar a presença do Senhor, é buscar ter uma vida com Cristo, é buscar estar na presença de Deus, é buscar que Cristo esteja em nós, que sua vida esteja escondida em nós e que nossa vida esteja escondida em Cristo. E chegamos ao versículo número 34. E ali vamos encontrar o seguinte: Jesus vem dando uma palavra de ânimo para os discípulos e para nós. Mas, de repente, o discurso de Jesus começa a mudar. E vem se transformar num discurso forte. Como eu dizia, para nos fazer pensar, para nos fazer meditar, para mexer com as nossas estruturas. E Jesus vai dizer o seguinte: não penseis que vim à terra trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Parece até algo contraditório, porque Jesus lá no Evangelho de João, ele vai dizer: a minha paz eu dou, a minha paz eu deixo, não como o mundo dá, mas como eu dou. Agora aqui ele está dizendo que não veio trazer paz, que ele veio trazer a espada. E continuamos lendo a palavra de Deus. Pois vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os adversários do homem serão os da sua própria família. Quem ame a seu pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ame a filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E qualquer que não leve sua cruz e venha após mim, não é digno de mim. É uma palavra forte, é uma palavra dura. Agora, que Jesus traz divisão, traz divisão. E que sua palavra se cumpre em nossas vidas, se cumpre. Quando ele fala que ele veio trazer a espada, ele não veio trazer paz. A igreja de Cristo, historicamente, ela foi perseguida. O próprio Jesus foi perseguido. Durante a sua estadia na terra, durante o seu ministério, ele causou uma revolução tal, que de tal maneira que havia controvérsia entre os religiosos daquela época. Fariseus, saduceus, eles eram inimigos, mas com tal de crucificarem a Jesus, eles se uniram novamente. Bom dia, Ana Paula, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Um grande abraço para vocês aí. Que Deus abençoe. Que seja um dia de grandes bênçãos hoje. Os fariseus buscavam crucificar a Jesus. O povo estava dividido. O povo se dividiu. Aqueles que estavam a favor de Jesus e aqueles que estavam em contra, por diferentes interesses. O mesmo continuou ao longo da história da humanidade. Jesus morre, ele ressuscita. Os mesmos discípulos ali, eles têm umas certas controvérsias se Jesus ressuscitou, se não ressuscitou. Então eles estão aí nessa questão. O próprio Tomé vai duvidar da ressurreição do Senhor.
As mulheres, quando vão de madrugada, vêm e falam para os discípulos, praticamente poucos deles acreditam naquilo que ela diz. Os judeus vão inventar uma história de que o corpo foi roubado, e de que isto e de que aquilo. A igreja começa a surgir e começa a perseguição. Então, logicamente, Jesus é causa de divisão. É causa de divisão quando numa família entra o evangelho. A família fica dividida entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Aqueles que dizem isso é loucura. Pois é, o apóstolo Paulo diz que é loucura mesmo. Para aqueles que creem, para aqueles que entram o evangelho dentro de uma casa. E se levantam as potestades, as fortalezas que estão ali dentro, porque até aquele momento elas tinham liberdade absoluta dentro daquele lar, dentro daquela família, para fazerem o que elas bem queriam. Mas agora entra Jesus na família. Alguém da família traz a presença de Deus para dentro do seu lar. Isto vai causar uma divisão, impulsionada pelo inimigo das nossas almas. Ele vai fazer de tudo para que o evangelho não permaneça ali dentro daquele lar. Pai vai se levantar contra o filho, a filha contra a mãe. Ali vai dar uma certa batalha, uma certa guerra. Mas aquele que perseverar, aquele que for fiel, logicamente ele vai vencer. É a realidade do evangelho. Tem uma adversidade contra o evangelho. Tem forças que lutam contra o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque o evangelho liberta. Nós lemos na palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando somos livres das opressões do maligno, nossa mente também é livre. A humanidade está com a sua mente cauterizada por forças malignas. Principados, potestades, comandam nações, comandam continentes, comandam municípios, cidades, departamentos, comandam famílias, através do engano, através de uma suposta religião que hoje se diz que todas as religiões são boas. Não é bem assim. Jesus não é uma religião. Não se considere um religioso. Considere-se um filho de Deus. É o que você é a partir do momento que você tem a sua vida transformada. Ser cristão, ser discípulo de Cristo, não é para covardes. Não é para covardes. Os covardes não querem a Cristo porque têm medo de enfrentar ao mundo. Têm medo de enfrentar as adversidades que poderão chegar sobre suas vidas, a rejeição que poderão ter do mundo. Agora, o apóstolo escreveu o seguinte: aqueles que amam ao mundo, não são dignos. Aqueles que amam ao mundo não podem serem chamados de filhos de Deus. E hoje tem essa ideia no mundo.
de que todos somos filhos de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 12. Capítulo número 1, versículo número 12, a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que o receberam, que receberam a quem? A Jesus. Deus lhes deu a capacidade de serem feitos, ou lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que ter a Jesus. Mas Jesus está dizendo, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ame a seu filho ou a sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Ele quer nossa adoração, nosso amor, nosso coração por inteiro. Esta palavra é dura, mas não quer dizer que nós não amemos aos nossos filhos, que não amemos a nossa esposa, que não amemos a nossa família, que não amemos aos nossos irmãos. Pois até Jesus mesmo vai dizer aqui em Mateus que devemos de amar aos nossos inimigos. Porque que recompensa teremos se amamos aqueles que nos amam? Então devemos de amar aos nossos inimigos. Jesus é causa de divisão? É. Claro que sim. Ele divide o bem e o mal. Ele separa as trevas da luz. Agora ele nos deu a capacidade, nos deu a liberdade de nós escolher de que lado queremos estar. De que lado queremos estar. Eu lembro de uma frase na televisão argentina, um programa que diziam, de que lado estás, amigo? De que lado você está? Estão as trevas, onde tudo é permitido. As trevas, tudo é permitido. Luxúria, concupiscência, pecado, adultério, homicídios, roubo, droga, álcool. Tudo é permitido. E do outro lado está a luz. A luz te liberta. Jesus é essa luz. Entenda isto. Ele liberta. Ele vai abrir a sua mente. Sabe, Jesus muda tanto uma vida, mas tanto mesmo uma vida, de que aquele morador de rua, aquele viciado que mora na rua, o dia que ele recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ele é totalmente livre, ele vai mudar a sua vida. Ele vai tomar banho, ele vai se alimentar, ele vai ser um novo homem, ele vai ser uma nova criatura em Cristo. Agostina, bom dia, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Um grande abraço desde aqui. Que Deus abençoe. Um grande abraço para toda a família e para Soel. Que seja abençoado neste dia e que tenha uma feliz jornada. Então, amados e queridos irmãos, nós estamos divididos? Sim, estamos divididos. Jesus trouxe divisão? Sim, trouxe divisão. Ele separou as trevas da luz. Agora você, eu, nós decidimos de que lado estamos. Decidimos para que lado vamos. Decidimos se continuamos caminhando nas trevas ou caminhamos na luz. Decidimos se vamos para o céu ou vamos para o inferno. É uma decisão que nós tomamos aqui na terra enquanto estamos vivos. Ir para o inferno. Nem temos que decidir muito, seguimos a vida como estamos. Em pecado, em luxúria, em bebedices, em adultério, em mentiras, em engano, em orgulho, em invejas. Tudo aquilo que Deus condena. Agora queremos ir para o céu.
entreguemos nossa vida a Cristo, mas sejamos também imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse uma frase: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Imitemos a Cristo. Nosso caráter deve ser transformado ao caráter de Cristo. A minha pergunta nesta manhã é: de que lado você vai ficar? Vai estar na luz, que vem trazer renúncia, que vem trazer divisão, que vem trazer momentos difíceis de lutas nas nossas vidas. Mas Deus sempre tem preparado pastos verdejantes onde nós possamos descansar. Ou vai escolher as trevas, a escuridão, a noite, onde tudo é permitido, mas que te leva ao inferno. Pai amado e Deus do céu, eu te agradeço nesta manhã, ó Deus, por tu permitir-nos de estar aqui. Senhor, abençoa cada uma daquelas pessoas que estiveram junto conosco nesta manhã. Que a tua graça, que teu amor, que a tua misericórdia esteja sobre a vida delas, ó Pai. Senhor, que tenham uma segunda-feira abençoada. Que a tua graça esteja sobre elas e que tu venhas abrir portas, que tu venhas fortalecê-las, que tu venhas, Senhor Deus, dar-lhes livramento, que teus anjos estejam juntamente com elas, ó Pai, para que seus pés não venham tropeçar. Guarda e protege a cada um, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Será até o dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã. Não esqueça de ir ali até o YouTube, inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Deus abençoe.